Olá, queridos amigos do canal Núcleo Espírita Segue a Jesus. Muita luz para você, espero encontrá-los vocês todos gozando de excelente saúde física e espiritual. Mais uma vez passando aqui para trazer uma reflexão, uma mensagem do Evangelho. Desta feita nós vamos tratar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, antes disso, como nos pede o roteiro, a gente então pede para que você, no aconchego do teu lar, você possa fazer aí a tua necessária introspecção, buscando assim dentro de você a figura do Cristo Jesus e pedindo nesse momento para que o Jesus e todos os mensageiros celestes possam adentrar o teu lar, espargindo e derramando muitas luzes a você, aos seus familiares, a todos os seus entes queridos. E que essa reflexão possa, sobretudo, trazer para nós aquela energia necessária que precisamos, renovando as nossas esperanças, lembrando, sobretudo, da gratidão pela vida. E assim, Cristo Jesus, pedimos permissão para podermos trazer essa reflexão. Como então nós falamos, nós estamos aqui então no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, o título é Sede Perfeitos. E a reflexão pedida está lá no item 10, o homem no mundo, uma mensagem linda, muito interessante, com alguns aspectos, alguns pontos extremamente renovadores para o momento em que nós vivemos. E está assinado essa mensagem por um espírito protetor, 1863. E eu inicio essa reflexão com você, trazendo no mesmo capítulo uma mensagem do Kardec. Na verdade, são caracteres do homem de bem. E ele nos diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, ele perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. É a regra de ouro. Se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. A doutrina espírita, de forma assim contundente, ela nos traz o seguinte: somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer. Talvez esta segunda vertente seja muito mais onerosa para nós do que a primeira, pois, de certa forma, já não fazemos o mal, como nos traz Joana de Ângeles, lá no livro Jesus e o Evangelho, de Divaldo Franco. Cada um de nós já temos uma migalha de luz. Então, já não fazemos tanto mal, até pensamos nele. Mas, se eu deixar de realizar o bem, significa viver totalmente descompromissado com os preceitos do Cristo. O Homem no Mundo, item 10. Eu queria compartilhar contigo os 2 primeiros parágrafos, que são curtinhos. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem.
elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão, em abundância, as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. E ele continua: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Linda essa mensagem. E dela nós podemos claramente assim deduzir: a conexão com Deus Pai é necessária, é essência para nós, é salutar. Contudo, essa ligação, essa conexão não significa viver uma vida mística, de forma nenhuma, que nos isole da sociedade em que vivemos. Pelo contrário, quanto mais nos empenhamos, quanto mais nos dedicamos, nos conscientizamos da questão da fraternidade, da solidariedade, da generosidade com o próximo, mais ligados estaremos com Deus. Com isso, claramente fica que Deus quer que pensemos nele como criaturas, mas cumprindo nossos deveres no mundo, vivendo como devem viver os homens de nossa época. Todos fomos abençoados com determinadas vocações, com determinadas habilidades. E o mundo em que vivemos, precisa de nossa cooperação individual, para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver estas nossas faculdades inatas, essas nossas vocações, essas nossas habilidades, na prática social, e aumentar assim a nossa parcela de contribuição junto à comunidade, junto àquele grupo familiar em que vivemos, trazendo assim um bem para nós, o nosso necessário aperfeiçoamento, como também contribuindo no aperfeiçoamento da humanidade. E vamos entender que, de fato, possuímos esses talentos, essas habilidades que precisam ser exercitados para que possam florescer, desenvolver. E são estes talentos, estas habilidades que vamos utilizar no intercâmbio das relações com as pessoas e com as coisas. Mas não podemos esquecer que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, muitas vezes de valores morais e ética antagônicos ao nosso. Então, devemos reconhecer, então, que cada um no mundo dá o que tem, vive do jeito que pode e percebe da maneira que vê. Ou seja, por estarmos tratando de talentos, de habilidades, de vocações, todos nós temos a peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social. Nesse contexto, me lembra aquela linda lição que o nosso querido professor de Bauru, Richard Simonetti, que já retornou à pátria espiritual,
nos ensinou, nos dizendo assim, abro aspas, o mundo tem a sua cor, é você quem mede o mundo e o vê como é você. Se você põe o óculos de bondade, de amor, tudo é belo, tudo é positivo, porque positivo e belo está você. Mas se você é vingativo, se você é invejoso, se você é egoísta, maledicente, vê o mundo desse jeito. Porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que alegria se Cristo Jesus fosse a medida de você. Fecho aspas. Richard Simonetti. Assim, vamos entender dessa lição que todos nós somos convidados, somos convocados a agir no social, no nosso grupo familiar, na sociedade em si. Mas a lição nos traz que não devemos agir com um aspecto sinistro, sombrio, severo, repelindo até os prazeres que as condições humanas permitem, mas sim felizes, fazendo uso dos nossos talentos, dos nossos potenciais e faculdades de forma sadia. E aí, vamos relembrar. Como é que Jesus viveu na sua época? Ele vivia assim isolado, uma vida mística? De forma nenhuma. O Cristo participava intensamente na vida social do seu povo. Participava de festas, de casamento, visitava, tomava refeições em companhias de variadas criaturas, inclusive algumas com valores morais até meio questionáveis. Mas enfim, percorria cidades, dava conselhos, pregava nas praças. Ou seja, gente querida, o que o Cristo nos traz com esse exemplo? De forma assim clara, ele nos diz, tão somente com a caridade, tão somente com a caridade, luz divina a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos assim o nosso porto seguro. Conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores morais, a nossa transformação moral que desejamos. E o Evangelho conclui: sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento, um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Eu queria concluir com uma linda historinha que diz assim, como consertar o mundo. Essa historinha conta que tinha um cientista que vivia muito preocupado com os problemas do mundo e vivia assim, empenhado, resolvido em encontrar uma solução para melhorar o mundo. E passava horas e horas no seu escritório, no seu laboratório, tentando buscar as respostas para as complexidades dos problemas do mundo. E um certo dia, o seu filhinho de 7 anos entrou ali no seu local de trabalho dizendo que queria ajudar o papai. E ele, com tanta coisa para fazer, atônito, tentou fazer com que o filho fosse brincar em outro lugar. Mas percebendo que não ia conseguir demover, ele olhando do lado, ele viu uma revista. E nessa revista tinha um mapa do mundo. E ele não teve dúvida. Com uma tesoura, ele cortou em vários pedaços o mapa do mundo, né? Misturou e entregou junto com uma fita adesiva e dizendo para o filho, tá bom, então você quer me ajudar? Então eu quero que você reconstrua
o mapa do mundo. E deixou ali e ficou tranquilo, achando que o filho iam levar alguns dias, né, para tentar, ou quiçá se ia conseguir construir aquilo. Passando algumas horas, o filho virou para o papai, dizendo: olha, tá aqui, eu consegui montar. E o pai olhou e viu que ele realmente havia conseguido reconstruir todo o mapa do mundo. Não é possível, mas você não conhecia o mapa do mundo, como é que você conseguiu? E o filhinho virou para o papai e disse: quando você entregou para mim o mapa tudo recortado, eu percebi quando você recortou que do outro lado da folha, do papel, havia a figura de um homem. Então, pai, eu tentei, até que tentei construir o mundo, mas eu não consegui. Aí eu me lembrei que do outro lado tinha um homem. E o que eu fiz? Eu comecei então a reconstruir o homem. Fui consertando o homem que eu sabia como era. Quando eu consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo. O Evangelho ainda nos diz: ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema, Deus Pai. Não façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Muita luz para você, um beijo no teu coração. Que assim seja.